Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos nessa mais uma aula que nós estamos iniciando aqui. Nós estamos fazendo aqui a nossa quarta aula de teologia pastoral, né? Já estamos na aula de encerramento e pedimos a Deus, oramos a Deus que o Senhor Jesus, nessa oportunidade, venha falar conosco de uma forma especial, venha abrir nosso entendimento para que nós possamos ter aqui uma aula proveitosa, que o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade de agir nas nossas vidas. Como sempre, eu quero pedir aos irmãos que peguem a sua apostila de teologia pastoral e, na medida que as páginas forem se desenvolvendo, os irmãos vão acompanhando, vão lendo na apostila. Se for necessário, dá uma pausada no vídeo, leia a referência bíblica para que você possa ter um melhor aproveitamento, não é, desta aula. E, como sempre, também, se os irmãos tiverem qualquer dúvida, pode estar nos procurando posteriormente, que vamos estar, na medida do possível, tirando as dúvidas dos irmãos para que nós possamos, assim, ter um aproveitamento das nossas aulas. Muito bem, nós estamos aqui na aula de Teologia Pastoral, na aula de número 4, vamos iniciar na página número 47, falando sobre administração eclesiástica. O que é administração eclesiástica? É o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange à função de líder ou administrador principal da igreja que serve. Então, veja bem, irmãos, é uma função pastoral, porém, naturalmente, o pastor vai estar dividindo esta administração com a liderança da igreja, com os obreiros e juntamente ali com todos os líderes da igreja. Portanto, a administração eclesiástica, a liderança principal é do pastor, porém, a participação é de toda a igreja. A igreja é simultaneamente, veja só, um organismo e uma organização. Esse ministério é organizado num duplo aspecto. Vamos estar, então, aprendendo quais são esses aspectos. A igreja como um organismo. O que seria a igreja como um organismo? Ela refere-se ao aspecto espiritual, ou seja, a parte imaterial da igreja, aquela parte que não se vê, mas se percebe quando ela está sendo bem executada. Ela é um organismo vivo. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Então, a igreja espiritual, ela é o corpo de Cristo. Por isso que a gente fala que ela é um organismo, que a característica do organismo é justamente ter vida, né? Os crentes espirituais são membros deste corpo. Então, todo aquele crente que verdadeiramente serve a Deus, todo aquele crente que verdadeiramente busca a presença do Senhor, ele está inserido no corpo de Cristo, portanto, faz parte do organismo espiritual que é a Igreja de Cristo. Continuando, não é possível ser uma igreja de forma individual. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente tem visto, ultimamente, muitas pessoas que não estão conectadas a uma igreja alegando que ela é igreja. Não, eu não preciso de frequentar uma igreja porque eu sou igreja. Isso não é verdade, irmãos. O crente individualmente, ele não é a igreja do Senhor. Para ser igreja do Senhor, eu preciso ser membro do corpo de Cristo. Portanto, está ligado à igreja. Sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu não sou igreja. Para que eu seja igreja, necessariamente eu preciso estar ligado a uma igreja. Senão, eu não sou igreja de forma nenhuma. Continuando aqui, precisa estar em comunhão para fazer parte da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só terei comunhão. Importante também, irmãos. Precisa estar em comunhão para fazer parte dela. Eu só sou um membro do corpo de Cristo se eu tiver comunhão com este corpo. Ou seja, a única forma de eu estar ligado ao corpo de Cristo é estar em comunhão, primeiramente com Deus e também com os irmãos, né? Também com os irmãos. Portanto, a comunhão é a ligação
que me conecta com o corpo de Cristo. Sem comunhão, eu não tenho o corpo de Cristo. Daí também a razão pelo que a pessoa sozinha não pode falar que é igreja. Por quê? Porque ela não tem comunhão com as outras pessoas. Essa comunhão se dá no âmbito físico e também no âmbito espiritual, né? E eu preciso estar travando um relacionamento de comunhão com alguém para dizer que eu tenho conexão com essa pessoa. Continuando aqui, meus irmãos, há outro aspecto da igreja é a igreja como uma organização. Veja, igreja como instituição terrena. Como instituição terrena, a igreja ela é uma organização. É a parte administrativa, a parte financeira, a parte social da igreja. É a igreja visível. É a igreja que nós temos este contato como pessoa, né, com a igreja. Ela se organiza em denominações. Então, a igreja, como uma organização, ela está dividida em denominações. Ou seja, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos a Igreja Batista, Presbiteriana, Igreja Universal, Mundial e etc. Então, veja, essas denominações são as igrejas na qualidade de organização. São as igrejas que têm um CNPJ e são reconhecidas pelo Estado. Outro sim, meus irmãos, que é muito importante entender na igreja como organização, a igreja como organização, ela é uma instituição legalizada, reconhecida pelo Estado. E nós temos que lembrar que temos que estar debaixo de todas as leis, porque toda autoridade é constituída por Deus. Logo, uma igreja que não tem um CNPJ, sabe, essas igrejas que abrem independente, que não se preocupa com a documentação. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver, é para Deus. Não, irmãos. Não funciona dessa maneira. Deus, ele é organizado. Deus foi quem criou as leis e colocou a autoridade sobre esses legisladores. Portanto, se a lei diz que uma igreja precisa ter um CNPJ, precisa ter uma licença para funcionar. Se uma igreja funciona sem essa licença, ela está se rebelando contra a autoridade constituída. E a igreja tem que ser a primeira a dar exemplo no que tange a obedecer às autoridades, a reconhecer as autoridades. Então, não é viável, não é aceitável uma igreja viver sem a devida documentação, sem a devida legalidade. Então, as denominações são, né, essa organização aí, e agora as denominações têm as suas convenções, têm os seus ministérios. Então, muitas das denominações mais tradicionais, elas têm ministérios diferenciados. Por exemplo, tem a Assembleia de Deus, que tem várias convenções da Assembleia de Deus. A denominação é uma só, a Assembleia de Deus. O que determina a denominação? Conjunto de doutrinas, o estatuto da igreja, é que determina a questão da denominação. Agora, dentro dessa denominação existem os ministérios, e os ministérios têm as suas convenções, e as suas convenções, ela que representa a igreja diante do Estado. Portanto, é importante que a igreja esteja vinculada a uma convenção, porque a convenção é a parte jurídica da organização igreja. Então é importantíssimo tanto a igreja ser filiada a uma convenção, quanto aos obreiros ministros do evangelho serem filiados a uma convenção. Esse é o motivo, a razão de ser da convenção, né? Então, as denominações funcionam dessa maneira. Essa organização, ela tem os seus locais de culto, que são os templos. E esse templo aqui, meu irmão, ele é diferente do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo somos nós. Esse templo aqui é o local de oração, de culto, de adoração, né? São os templos físicos aí, que é o ponto de encontro dos adoradores para prestarem cultos coletivos a Deus. Isso é muito importante. E essa organização faz parte do plano de salvação. Essa organização faz parte do plano de salvação.
Desde a fundação da igreja no dia de Pentecostes, a igreja sempre procurou se reunir em locais para adorar a Deus de forma coletiva. Isso não é uma invenção nova. A igreja foi criada dessa maneira. Essa instituição foi criada por Deus com um propósito, que é o de reunir de forma coletiva para adorar a Deus. Portanto, não é algo novo. Teologicamente, essa organização ela é conhecida como comunidade messiânica. Por que é uma comunidade messiânica? Porque as pessoas que ali se reúnem, elas se reúnem com o objetivo de adorar a Deus e de esperar a volta do Messias. Daí a palavra messiânica. Messiânico é aquele que espera pelo Messias. Então as igrejas têm essa função. Agora, por que ela é diferente da igreja organismo? Porque o organismo é a igreja verdadeira, a igreja espiritual. Dentro de uma organização, vai ter muitas pessoas que não se converteram, vai ter muitas pessoas que não se enquadram na palavra de Deus. Ela frequenta os templos, ela faz parte ali da membresia, mas o Senhor é quem sabe se ela faz parte ou não da igreja espiritual. Então, a comunidade messiânica são todos os fiéis ali cadastrados para junto adorar a Deus. Agora, por ocasião da volta de Jesus, ele não vai vir buscar a organização, a comunidade messiânica, ele vai vir buscar a igreja espiritual, ou seja, o organismo vivo, que está ligado ao corpo de Cristo, né? Veja, como administrar? Administrar é cumprir fielmente a missão que me foi dada, seja no âmbito espiritual, como, por exemplo, o ensino da palavra, o louvor, a oração, seja no terreno, que é a questão da tesouraria, a secretaria, a zeladoria, o pagamento, né, de impostos e etc. Cabe ao pastor, sob a direção do Espírito Santo, distribuir a cada um a sua função e nunca querer fazer tudo sozinho, como Jesus ensinou. Como eu falei para os irmãos no início, o pastor ele é o líder desta denominação, dessa comunidade. Agora, ele não pode trabalhar sozinho. Ele vai precisar ter ali o tesoureiro, vai precisar ter ali secretariado, vai precisar ter ali a liderança geral da igreja para que essa liderança o ajude a carregar o fardo, porque acredite, é pesado esse fardo. Continuando aqui, meus irmãos, existe esse fato aqui. É fato que cada igreja possui uma realidade diferente da outra. Porém, existe algo que é comum a todas e que pode fazer toda a diferença na qualidade e, consequentemente, no crescimento de qualquer igreja. Que fato é esse? É a organização. Quanto mais organizada é uma igreja, mais ela vai crescer, mais ela vai ter sucesso, mais ela vai glorificar o nome do Senhor. Toda igreja precisa ser organizada. Toda igreja precisa ter uma hierarquia. Toda igreja precisa ter o temor de Deus. E isso independente se a igreja ela é grande, se ela é pequena, se ela é da capital ou do interior, não faz diferença. A organização faz parte da igreja do Senhor Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 14:10. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo é com decência e ordem. E ele também vai dizer aos Colossenses o seguinte: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. As pessoas, muitas das vezes, têm aquele negócio de humildade. Não, aqui nós é muito simples. Aqui todo mundo é muito simples. O que importa é a nossa espiritualidade. O que importa é a nossa vida diante de Deus, irmãos. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele tinha um ministério organizado. Desorganização e espiritualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? A organização é uma característica do reino de Deus.
A hierarquia é uma característica do reino de Deus. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. E essa história, esse pretexto de humildade para justificar incompetência e bagunça, não agrada a Deus definitivamente. Continuando, página 51. O ministro, antecessor e os colegas. Aqui, meus irmãos, é quando acontece algumas situações que são corriqueiras na maioria das igrejas. Como se comportar diante de mudanças na igreja. Veja só, motivo das mudanças. Por que ocorrem mudanças? E aqui nós estamos referindo mais precisamente mudança de pastores, transferência de pastores. São diversos, mas sempre deve visar o bem da obra. Todas as vezes que há uma mudança numa igreja, o pastor presidente, o ministério a qual aquela igreja pertence, ela tem um objetivo. E qual é o objetivo? Crescimento, dar qualidade, dar dinâmica para a obra de Deus. Às vezes, a transferência pode ter sido por algum problema local, pontual que tenha acontecido. Porém, irmãos, às vezes não é problema. Às vezes, é a característica daquele pastor que já serviu naquela localidade e ele precisa agora servir em outra localidade para dar suas características para outra comunidade. Porque o que acontece, irmãos? Todo pastor tem características específicas. Alguns são mais voltados para a oração, outros são mais voltados para a libertação, outros são voltados mais para a palavra, são pessoas que são mais ensinadores, outros é para o louvor. E a igreja precisa de todas essas características, de todas elas. Então, quando o tempo do pastor se encerra no local, é porque ele já transferiu a sua característica para aquela igreja. Se aquela igreja aprendeu, já assimilou aquela característica especial, não tem mais razão de ser daquele pastor estar ali. Ele precisa servir a outra igreja para passar também essas características para outra igreja. Da mesma sorte, o pastor que vier vai fazer a mesma coisa naquela igreja. Pode ser também que o ministério precisou deixar obreiro para servir a outra localidade, por causa das suas características, né? Então, são diversos motivos aí para que ocorram mudanças. O pastor que está saindo, como ele deve se comportar? Ele deve preparar a igreja para receber bem o novo ministro. Ele deve preparar a igreja para que essa igreja aceite com maturidade, com disciplina, com temor, com reverência a mudança. Porque é tendência, irmão, da igreja se apegar ao pastor. Pastor, geralmente, é uma pessoa que tem é muito cativador, né? Tem personalidade, ele tem carisma. Para ser líder, precisa ter carisma. Agora, o pastor, ele tem que ter consciência de que ele está formando um rebanho para o reino de Deus e não para si próprio. Então, por mais que a igreja ame o pastor, ela deve entender que esse pastor, ele é temporário. Ele é temporário, ele não é definitivo naquele lugar. Nem os pastores presidentes, irmão, são definitivos. Que dirá os pastores dirigentes. E se o pastor, quando for sair, a igreja não aceitar de nenhuma maneira a sua mudança, não aceitar a chegada de outro pastor, isso significa que ele não fez bem o seu trabalho. Porque das funções do pastor, e eu digo a mais importante, é formar a igreja para morar no céu e não formar uma igreja fiel a ele. Se ele formou uma igreja fiel a ele, ele não fez o seu papel direito. E isso é muito sério, né? A gente precisa ter essa consciência. A igreja precisa ter consciência de que, por mais que ame, aquele pastor não a pertence e a igreja também não pertence a ele, ela pertence ao Senhor Jesus. Nós somos apenas vasos, apenas servos, apenas ferramenta no reino de Deus. E quando a nossa função ali termina, tanto a igreja, por mais que o coração vai doer, porque são seres humanos, quanto o pastor, precisa entender e aceitar com alegria a mudança, porque a mudança tem que ser sempre para melhor, não é? Deve entender esse pastor que há um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para transferências. Deve entender que a obra de Deus é mais importante do que o obreiro.
O que faz um obreiro se apegar tanto à igreja? Muitas das vezes é porque ele que construiu a igreja, muitas das vezes é porque ele que ganhou ali com seu trabalho a maioria daquelas almas. Muitas das vezes foi ele que comprou os bancos, foi ele que colocou o ar-condicionado, foi ele que reformou a igreja. E aí, alguns obreiros acham que isso lhe dá o direito de fazer exigência de permanecer naquele lugar. E isso não dá direito, irmãos. Ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele está lá para isso mesmo. É para ganhar almas, é para construir, é para administrar. Então, a obra é mais importante do que o obreiro. Então, quando o tempo daquele obreiro termina, a obra vai continuar, mas ele não. Ele vai para outra localidade servir em outro trabalho. E Deus seja louvado por isso. Continuando aqui, meus irmãos. O pastor que está chegando, qual deve ser o seu comportamento? Ele deve honrar a história do seu antecessor. A melhor maneira de um pastor ser aceito por uma igreja é quando ele aprende a respeitar o ministério daquele que estava lá antes dele. Quando ele aprende a honrar o trabalho daquele que o antecedeu ali. Quando ele aprende a valorizar e reconhecer a importância daquele pastor, mesmo que o motivo da mudança tenha sido algum problema pontual. Mas aquele pastor, ele chegou ali porque ele tinha méritos. Então, esses méritos precisam ser reconhecidos. O pastor precisa ensinar a igreja a perdoar, se porventura tenha sido o caso aí de um problema pontual que tenha sido a causa da saída daquele pastor. A igreja precisa aprender a perdoar, a igreja precisa aprender a compreender que aquele pastor ele era um ser humano e ele, portanto, errou. Então, é uma função do pastor que está chegando fazer esse trabalho, ensinar a igreja a ter maturidade para honrar o trabalho, para reconhecer as coisas positivas. Deve respeitar o trabalho já realizado. O pastor, a menos que ele esteja chegando para construir uma obra inicial, se alguém já colocou ali ao menos um tijolo, já ganhou ao menos uma alma naquele trabalho, ele precisa respeitar isso. Ele não pode desfazer de tudo que já foi realizado ali. Então, respeite o trabalho, dê continuidade da sua maneira, mas respeitando e reconhecendo a importância do trabalho já feito até aquele momento. Ele deve dar continuidade do trabalho implantando sua filosofia de forma paulatina. Ou seja, ele não vai mudar a forma de trabalhar daquela nova igreja que ele está dirigindo da noite para o dia. Isso tem um período de adaptação e o pastor precisa entender isso. Senão ele vai estar batendo de frente com algumas pessoas de forma totalmente desnecessária. Então ele precisa sim implantar a sua maneira de trabalhar, a sua personalidade. A igreja tem que ter a cara do pastor, não é? Então isso precisa ser implantado agora de forma paulatina, de forma moderada, né? E isso vai acontecer naturalmente. E qual deve ser o comportamento da igreja? Ela deve respeitar a decisão do ministério, independente dela concordar ou não concordar com a decisão do ministério, ela precisa aprender a respeitar a decisão do ministério, porque o ministério ele é uma autoridade constituída e como autoridade constituída ele precisa ser respeitado. Você pode às vezes não concordar, agora respeitar sim. Você precisa sempre. E acredite, irmão, se tem um problema que fracassa na vida do membro, é quando ele não respeita as autoridades constituídas, inclusive as autoridades eclesiásticas. Ele deve abraçar o novo ministro e ajudá-lo. A forma melhor de você estar bem com a pessoa é você ser amável com essa pessoa, ser respeitosa com essa pessoa, ser altruísta. Com certeza, vai passar ali alguns dias para você acostumar com um novo trabalho, porque você estava acostumado com o anterior, mas você é um ser que é relacional, então você vai aprender a lidar com essa mudança se você der um lugar e uma chance para esse novo obreiro. Deve aproveitar a oportunidade para crescer. Por que está havendo uma mudança? Porque o ministério entendeu que precisava do crescimento. O ministério entendeu que precisava de haver mudança para que a igreja crescesse. Então, o membro individualmente, ele precisa aproveitar a oportunidade. Porque esse novo pastor vai ter novas coisas para ensiná-lo. Ele vai ter uma nova perspectiva do reino de Deus
que será proveitosa para o seu ministério. Então, aproveite a oportunidade para crescer na obra e no reino do Senhor. Todos devem ter visão do reino. A visão do crente, ela nunca deve ser uma visão egoísta, egocêntrica. Tem que ser sempre uma visão cristocêntrica, ou seja, sempre visando o reino de Deus. Assim, com certeza a obra vai crescer, o trabalho vai frutificar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Página 52, em relação à Santa Ceia do Senhor, vamos fazer rápidas considerações aqui. O modelo de servir, meus irmãos, não existe um modelo padronizado para, para servir a Santa Ceia. Não há esse modelo padronizado. Cada igreja, ou cada denominação, ou cada ministério, adota uma forma que se adapte melhor à sua realidade. O que é importante? O princípio do serviço eclesiástico é sempre o maior servir o menor, no sentido eclesiástico, ou seja, o diácono serve os membros, o presbítero ou evangelista serve os obreiros, e o pastor serve ao vice, e o vice vai servir o pastor, como Jesus ensinou na última Santa Ceia. Então, esse princípio, ele é bíblico. Primeiro, não se serve. O que é se servir? É você ir lá pegar o seu pão, pegar o seu cálice e participar da Santa Ceia. Você quebrou o princípio. O princípio é um e servir os outros. Então, obrigatoriamente, eu preciso servir alguém, preciso que alguém me sirva, para que o princípio do serviço seja completado, né? Nós não podemos quebrar os princípios, isso não pode acontecer. Em relação à periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo a ceia deve ser servida, a data ela fica a critério do Ministério Geral, que é da sede. Agora, pode haver mudanças aí por motivos, né? Aí você avisa com antecedência para que ninguém seja desprevenido aí. O que é que acontece? A palavra de Deus, ela não deixou uma data estipulada para que nós participássemos da Santa Ceia. O que Jesus ele deixou é o seguinte: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Agora, todas essas vezes, não está estipulado se é de mês em mês, se é de 3 em 3 meses, se é de 6 em 6 meses, não tem. Tem ministério que é um período maior de tempo para se participar da Santa Ceia, outros são até um período menores. Já ouvi falar de ministério que era semanal, a Santa Ceia é semanal, né? Eu particularmente acho que isso banaliza, né? O símbolo ali. Mas o importante, irmão, é o símbolo da Santa Ceia e não a quantidade de vezes, né? Agora, todas as vezes precisa ser feito em memória daquele que morreu por nós. Continuando, página 53, a preparação dos elementos. Quais são os elementos da Santa Ceia? O cálice e o pão. Deve ser feito pelos diáconos, os diaconisas, de forma antecipada ao início da reunião ou na hora de celebrar. Em algumas igrejas, é feito antecipadamente para evitar o trabalho no momento do culto. E é até aconselhável, irmãos, que esse trabalho de preparação da Santa Ceia, ele seja realizado de fato no início, né? Antes da reunião começar, já se pode preparar o cálice, preparar o pão, deixar tudo preparadinho, porque na hora da celebração não fica aquela andação na frente da igreja, porque naquele momento geralmente vai ter um obreiro pregando, ensinando a palavra de Deus. E se tiver aquela andação ali, isso quebra a atenção das pessoas. Então, se já tiver tudo preparado para somente no momento fazer a consagração e a distribuição dos elementos, isso vai dar uma dinâmica muito melhor para o trabalho. Então, isso são os diáconos, diaconisas, né? É que faz esse trabalho aí. E esse trabalho ele é fundamental. Então, a Santa Ceia tem essas características. Nós não vamos falar muito da Santa Ceia nessa oportunidade, porque nós temos um curso exclusivo para diáconos e diaconisas. Este curso para diácono e diaconisa, ele é um curso mais prático do que teórico. Obviamente, é muito importante que o diácono e a diaconisa faça o curso teológico, porque o curso teológico, ele é mais abrangente, ele é mais detalhista, né? Então, quanto mais o obreiro estudar, mais ele vai acertar também no seu trabalho. Agora, o diácono e diaconisa, devido à importância que tem a sua função, ele também tem esse trabalho
específico, que é o curso preparatório de diácono e diaconisa, que também é um curso de muita importância e recomendável para todas as pessoas fazerem, inclusive aqueles que já foram consagrados, só que na oportunidade não tiveram o curso, né? É bom fazer para ter mais detalhes sobre os serviços ministeriais aí no que diz respeito às celebrações e às cerimônias. Continuando aqui, uma observação. Sempre explicar para os obreiros o significado principal daquele momento. Se houver no recinto um irmão de outra denominação, que procede da mesma forma na Santa Ceia, convém deixá-lo à vontade para ceiar. Se o irmão tem comunhão, né, e obviamente a gente vai saber disso sabendo da onde esse irmão está vindo, ou senão só perguntando para ele mesmo, né? Deixando ele à vontade, porque ele, se ele é um conhecedor da palavra, ele vai saber se ele está ou não em comunhão para participar ali daquele momento importante. E uma coisa que é sempre importante lembrar, irmãos, na Santa Ceia, é por que da Santa Ceia. A mensagem preferencial para culto de Santa Ceia é uma mensagem voltada para o sacrifício vicário de Jesus. Sabe? Às vezes a gente vê cada mensagem de culto de Santa Ceia que não tem absolutamente nada a ver com a cerimônia. Imagina fazer-se um casamento falando sobre dízimos e ofertas. Imagina você realizar um casamento falando sobre maldição hereditária, sobre libertação. Não. Quando você faz um casamento, a palavra é voltada para o matrimônio. Da mesma sorte, se o culto de Santa Ceia é um cerimonial, a palavra preferencialmente tem que ser sobre a morte vicária de Jesus. Porque as pessoas têm que lembrar por que estão ali, fazer isto em memória de mim, fazer isso para lembrar do que eu fiz por vocês. Se eu não falo sobre o evento vicário de Jesus, como é que eu estou lembrando disso? A Santa Ceia perde totalmente a sua razão de ser por causa disso daí. Então a gente precisa ter essa consciência aí e dar essa importância para o trabalho. Continuando, a ceia do Senhor é um sacramento ou uma ordenança? Sacramento é uma ordenança sagrada instituída por Cristo, na qual, mediante sinais que apresenta e aplica aos crentes a graça de Deus em Cristo. É utilizada também a palavra ordenança, que significa aquilo que foi ordenado diretamente por Cristo. Pregar, batizar, crer, etc. Com o passar do tempo, passou a designar cerimônias e rituais sagrados da igreja cristã, o mesmo que sacramento. Não havia muitas ordenanças dogmáticas na igreja primitiva. Porém, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Então, tanto o batismo nas águas quanto a Santa Ceia são ordenanças do Senhor. Agora, teologicamente, elas não são necessariamente um sacramento. Por quê? O que é um sacramento da forma bem prática? O sacramento é aquilo que tem o poder de salvação. Como se, por exemplo, eu fui batizado, minha salvação está garantida. Por quê? Porque eu sou crente? Não, porque eu fui batizado. O batismo em si não salva. O batismo em si é uma ordenança. A falta do batismo atrapalha a salvação, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a falta do batismo vai trazer problema. Então, precisa ser batizado. Agora, o batismo somente não salva. Jesus é quem salva. Da mesma sorte, a Santa Ceia. A Santa Ceia é o culto mais importante que nós temos. Mas a Santa Ceia em si não salva. Eu estou participando da Santa Ceia, minha salvação está garantida. Será? Quem garante a nossa salvação é Jesus Cristo. A Santa Ceia é o termômetro. Se eu tenho o temor de Deus e eu não estou em comunhão, eu não vou participar da Santa Ceia, né? Agora, ela em si não salva, portanto, não dá para dizer teologicamente que ela é um sacramento, ela é uma ordenança, assim como o batismo, tá bom? Continuando aqui, meus irmãos, falando sobre cidadania e civismo e as autoridades. Relacionamento do cristão com o Estado. Na visão jurídica do artigo 144, a segurança pública é dever do Estado de direito e responsabilidade de todos nós. É exercida para a preservação da ordem pública,
O relacionamento Estado-cristão, segundo o ponto de vista de Paulo, encerra o princípio da submissão cristã, que sempre tem sido reconhecida como a verdade divina e ela é obrigação da igreja. Romanos capítulo 13 fala da necessidade que temos de nos manter debaixo da autoridade. Qual é a única exceção para que eu desobedeça uma autoridade? Se essa autoridade estiver implementando uma lei ou uma ordem que fere frontalmente o meu princípio de fé, a palavra de Deus. Mais vale eu obedecer a Deus do que o homem. Então, se aquela lei, ela é uma lei que fere os princípios, logo eu não tenho obrigação de me submeter a ela. Eu preciso estar preparado para sofrer a consequência, porque o descumprimento de uma lei gera consequência. Então, eu descumprindo essa lei, entendendo que ela fere o meu princípio de fé, eu vou sofrer consequência, eu devo estar preparado para isso. Agora, só esse caso, só a exceção aí, tá bom? O resto, a gente precisa estar submetido às autoridades constituídas. Então, nós precisamos respeitar as autoridades, reconhecer as autoridades. Nós temos as autoridades executivas, que geralmente são na pessoa do prefeito, do governador, do presidente da República. Nós temos as autoridades jurídicas, que está na pessoa da polícia, do promotor, né, dos juízes, dos desembargadores, do sistema judiciário. Né? E temos também as autoridades legislativas, que estão investidas nas pessoas dos vereadores, dos deputados estaduais e federais e dos senadores. São ali a representante legal do legislativo. E, por fim, nós temos a autoridade eclesiástica. Quem são as autoridades eclesiásticas? Os ministros do Evangelho. Os ministros do Evangelho são as autoridades eclesiásticas. Portanto, todos esses precisam ser reconhecidos e nós precisamos submeter às suas determinações. O cristão e a política. Se tem um tema que é muito polêmico no meio evangélico, é a questão da política. Por muito tempo, vigorou a ideia de que o cristão não deveria se envolver com política, porque este ambiente é impregnado por interesses escusos e pela corrupção. Isso não é de todo errado. Porém, exatamente por este motivo que o cristão, que tem o dom de liderança, ele precisa ingressar na política a fim de romper com esse sistema corrompido, que traz tantos transtornos à sociedade, inclusive à igreja cristã. Então, o cristão é legítimo ele participar da política, desde que seja de forma legal e republicana, de forma transparente. Se ele tem aptidão política, se ele tem esse lado político, ele precisa participar. Pessoalmente, eu só acho temerário são, por exemplo, autoridades eclesiásticas, como pastores, eles estarem envolvidos diretamente com a administração da igreja e envolvidos com a política. Por quê? Porque ambos requer um tempo integral. Ambos requer muito esforço e muita atenção. Então, ele vai estar dividido entre dois pensamentos e isso vai trazer prejuízo ou para a igreja ou para a sua vida pública. Ou ele não vai desempenhar bem o seu papel como pastor, ou ele não vai desempenhar bem o seu papel como político. Então, se a pessoa tem essa vertente, ela é legítimo ela aspirar essa situação. Porém, é recomendável que ela não seja dirigente, que ela seja um pastor auxiliar, seja um obreiro, né, do ministério ali, que está em atividade na igreja, mas não com a responsabilidade administrativa. E aí ele vai ter mais tempo para militar na seara política, que também é muito importante. Por que o país a qual nós vivemos está nessa situação tão calamitosa? É porque a igreja, por muito tempo, virou as costas para a política, alegando um puritanismo excessivo, dizendo que a política era um poço de corrupção. Irmãos, o ser humano é regido pela política. Todas as nossas conquistas
foram através da política. A política ela é fundamental, é essencial para a existência de uma sociedade. Agora, é verdade que a negligência da igreja, de homens e mulheres tementes a Deus no meio, fez com que ele se apodrecesse de tal maneira que hoje a política brasileira é motivo de vergonha para qualquer cidadão decente dessa nação. Isso é uma realidade. Agora, isso não nos dá o direito de achar que não precisamos votar, que não precisamos estar atento aos acontecimentos políticos, porque somente dessa maneira eu vou ter condições de escolher bem um representante. Nós vivemos em um regime representativo. Eu não posso estar lá na Câmara dos Vereadores, ou na Assembleia, ou no Congresso, votando todas as leis, como era no caso da Grécia. As pessoas diretamente votavam. Daí vem o termo democracia. O poder emana do povo. Como a gente não tem esse tempo para dedicar a essa matéria, a gente escolhe alguém para nos representar. Esses são os políticos. Então, no período da política, tem os candidatos, e esses candidatos são candidatos para te representar naquele fórum específico. Então, você precisa ser bastante criterioso nas suas escolhas. Porque até você escolher, a autoridade está na tua mão. Você é a autoridade. Depois que você escolher, a autoridade passa para a mão dele. Então você precisa respeitá-lo, porque ele é uma autoridade constituída. E foi você quem constituiu, não foi? Pois bem, então, observe com atenção o cenário político. Quem vai ser o candidato que você vai votar? Eu sempre aconselho, irmão, não vote em pessoa, vote em projeto. Por quê? Porque, às vezes, você não vai com a cara daquela pessoa. Você ah, não é muito amável com aquela pessoa. Aquela pessoa e você não falam muito bem a mesma língua, né? No sentido de um relacionamento mais próximo. E aí, se você olhar para a pessoa, você fala, eu não vou votar. E isso faz com que você não, sequer se dê o trabalho de olhar o seu projeto, né? Agora, quando você olha para o projeto, você analisa de forma fria se o projeto é bom ou não é, se as propostas são boas ou não são. E a partir das propostas, você vai ver uma maior ou menor probabilidade daquela pessoa te representar. Então, são três critérios básicos para se escolher um político. Primeiro, o que ele representa? Qual é a bandeira desse político? Se ele não tem uma bandeira definida, irmão, ele já é um candidato riscado da minha lista de candidatos. Porque, no mínimo, ele tem que ter honestidade e transparência e dizer o que ele acredita, o que ele pretende fazer, qual é a bandeira que ele defende. Ele defende a bandeira da saúde, ele defende a bandeira da educação, ele defende a bandeira da cultura. Não importa qual a bandeira que ele defenda, mas tem que ficar claro durante sua campanha qual é essa bandeira. E se eu sou um cristão, eu preciso que uma dessas bandeiras sejam a defesa dos princípios que eu acredito, dos princípios regidos pela palavra de Deus, defesa da família, defesa do casamento, defesa da autoridade dos pais sobre seus filhos, uma educação de qualidade, né? Contra a legalização de aborto ou liberação de drogas, porque tudo isso vai contra os meus princípios cristãos. Então, no mínimo, esse candidato precisa defender essas bandeiras. Daí ele passa pelo primeiro critério. Qual o segundo critério? Ele é uma pessoa influenciável ou ele é uma pessoa influenciadora? Porque às vezes a pessoa tem boas intenções, é uma pessoa honesta, mas ela é muito influenciável. Quando ela entrar ali, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, os outros vereadores vão fazer a cabeça dele. E ele não vai mais trabalhar pelas suas bandeiras. Ele vai trabalhar pelo que as outras pessoas impuseram para ele. Então, eu preciso conhecer o mínimo se essa pessoa ela é influenciável ou influenciadora. Ela precisa ser influenciadora. Porque se ela não tiver uma personalidade forte para influenciar, ela será fatalmente influenciada. E na pior das hipóteses, ela será neutra. E a neutralidade na política também não resolve. E qual o terceiro critério? E também muito importante, ele tem chance de ser eleito? Porque não adianta a pessoa ser uma pessoa honesta, ser um amigo meu,
Não adianta essa pessoa ter uma personalidade forte, ter claridade nas suas ideias, se ele não tem chance de ser eleito. Se ele não tiver chance de ser eleito, eu vou estar votando em outro candidato. Porque acredite, irmão, nosso sistema eleitoral só existe voto nulo se você votar em nulo. Como é que você vota de forma nula? Digitando na urna um número de candidatos que não existe. Aí você está anulando seu voto. Aquele voto não é aproveitado por ninguém. Agora, quando você vota numa pessoa e essa pessoa não é eleita, aqueles votos é contabilizado no sistema de quociente eleitoral e a cada quantidade de votos daquela legenda, ela elege um representante daquela legenda. Então, se você votou em alguém que perdeu, aqueles votos que aquela pessoa recebeu vai para outra pessoa. Então você vai estar elegendo talvez quem, né? Se você não conhece todas as pessoas daquela legenda ali. Então, ele precisa ter o quê? Condições de ganhar, porque senão não vai também servir de muita coisa, né? A política brasileira é um tanto complexa. Então, meus irmãos, nós vamos parando por aqui, né? Nossa apostila de teologia pastoral está chegando ao fim. Eu espero que Deus ele tenha trabalhado na sua vida, no seu entendimento. Qualquer dúvida, nos procure para que nós possamos estar dentro das nossas possibilidades, te auxiliando aí nas dúvidas que possam surgir posteriormente. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, e que o Espírito Santo de Deus esteja sempre guiando os seus passos para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Até a próxima, querendo Deus.